paz do Senhor. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade que vocês deram para a gente tocar novamente. E como a gente sempre faz, a gente vai escolher novos louvores para ensaiar. E eu fiquei sempre pensando no que o Otto falou, sobre a gente saber o que está cantando, a gente analisar a letra. E essa música, ela fala muito comigo. Apesar dela parecer uma música simples, ela diz sobre o chamado de Deus e sobre que a gente já pode ouvir o som do santo aqui. E quantas notícias atualmente a gente consegue perceber que realmente a vinda de Deus está chegando. A gente já pode ouvir o som de Deus aqui. E a gente tem que parar para pensar nas nossas atitudes, o que a gente está fazendo, se a gente realmente já alcançou a santidade, para quando ele vir, a gente está preparado. Nosso objetivo aqui é a gente colaborar com a ideia do chamado de Deus. Essa ideia, ultimamente, tem sido brega, não viver a vida, não aproveitar as coisas que são boas aos olhos do mundo. Mas é pelo contrário. Com a santidade, com o chamado de Deus, a gente vive muito mais feliz, a gente vive muito mais em plenitude. Então, vamos buscar nos preparar. Vamos usar nossas vidas como exemplo e luz para que outras pessoas possam conhecer a Deus através de nós. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar teu coração, da minha escuridão me libertou. Posso ouvir o Espírito clamar, eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Dessa geração, usa-nos Deus, aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor, o teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração, usa-nos Deus, aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor, o teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração, usa-nos Deus, aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor, o teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração, usa-nos Deus, aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor, o teu amor nos alcançou.
conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Paz, senhores irmãos, vamos continuar louvando a nosso Deus agora com o hino 28, em nome de Jesus. A gente está estudando Apocalipse e vendo esse hino. Seres celestiais cantam e proclamam Santo, 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 dia e noite para Deus. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma leitura em Romanos 5, versículo 12 ao 17. Romanos 5, dos versículos 12 ao 17. Logo após a leitura, o pastor Paulo nos dirigirá uma oração. Vou ler em nome de Jesus. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram.
Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Glorioso e eterno Pai Celestial. A honra, a glória, o louvor, o culto, Senhor, somente a Ti, Pai. Pai glorioso, a Tua palavra diz que a terra é o estrado dos Teus pés, Senhor. Mas nós somos formados da terra também, Senhor. E pela Tua misericórdia, Senhor, cremos que este nosso corpo, Senhor, este nosso corpo que estava sem vida, Pai, passou a viver quando nós recebemos o sopro da Tua boca, Senhor. Glórias e honras, Senhor, louvor a Ti pertence. Te louvamos porque fomos caídos em Adão, Senhor, mas erguidos em Jesus Cristo. Obrigado pela semana de bênção que nós tivemos, o carinho que recebemos da proteção divina, os livramentos e a alegria que temos hoje, Senhor, de nos encontrarmos mais uma vez na casa de oração, Senhor, para cultuar o Teu santo nome e ouvir a Tua santa palavra, Senhor. Toca nos lábios do pastor Mauro, Senhor. Ajuda ele a pregar a Tua santa palavra, como também a Tua igreja receber a palavra, Senhor. Nos conforta espiritualmente, nos alimenta. Nós entregamos, ó Deus, o nosso coração, todas as pessoas aqui presentes, no nome de Jesus, na Tua presença, para sermos alcançados por Tua misericórdia. Amém, Senhor, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar? Eu gostaria de, antecipadamente, pedir a oração ao pastor Júnior, pastor da igreja. Ele se encontra hoje em Curitiba. Ele, a Paula, o Rafael e a Sofia ou o João. Né? Que Deus possa abençoar a vida dele. Ele foi em missão do Evangelho. O culto de hoje, nós queremos ainda reforçar. Dia 26 a dia 29, irmãos, teremos a Assembleia Geral. Lá na Estância Árvore da Vida. Peço a sua oração para que Deus possa abençoar essa Assembleia. Existe uma certa preocupação com relação a alguns pastores que fazem parte, principalmente, das diretrizes regionais em geral, e vai acontecer alguma mudança. E nessa época é comum que esses pastores ficam um pouco preocupados. Não é isso? Mas que Deus possa abençoar de tal forma, quem está no controle da igreja e da vida de cada ser humano, e principalmente dos pastores também, é o Senhor. Ele sabe onde haveremos de militar na obra dele. Então, vamos deixar Deus trabalhar na vida dos nossos pastores. Amém? O Ailton, ele vem todos os sábados falando da nossa confraternização, que será no dia 6 de dezembro. E esse ano está sendo feito um pouco diferente. No mês de março, nós já alugamos a chácara. Procuramos um lugar bem mais próximo de Campinas, atrás do Hotel De Roya, aqui na saída da Estrada Velha de Indaiatuba, não é isso? Pertinho, é bem perto. Terá um custo de R$30. Todos os anos nós não cobramos da igreja
pagou-se aquele irmão que quis pagar voluntariamente. Esse ano nós fizemos diferente. Contratamos a chácara no começo do ano. A gente vem anunciando desde o começo do ano para que o irmão não deixe para a última hora. Então, nós não queremos 60 pessoas lá apenas. A maioria da igreja é o que nós esperamos. Amém? Se você ainda não pagou, não está em condições hoje, mas procure o diácono Ailton. E gostaríamos de que você tivesse a liberdade de convidar pessoas para ir na chácara. É um encontro, é uma confraternização, é um social, que ele tem toda uma característica, do meu modo de ver, a gente pode aproveitar para evangelizar. E não é evangelizar falando, fazendo um culto lá com apelo, não é isso, com sua amizade. Entende? Fazer o povo compreender que não só de oração e de culto a gente se vive, crendo na igreja. Nós temos o nosso social saudável. Então, não deixe de convidar amigos, pessoas, parentes, colegas, para que faça parte dessa confraternização, desse social tão gostoso. Que Deus possa abençoar o pastor Mauro, né? Obrigado pela sua presença, da sua esposa, família que está aí, e que este culto seja para todos nós uma grande bênção. Amém? Queremos agradecer os visitantes que estão conosco essa manhã. À medida que eu citar o seu nome, fique em pé para que nós possamos conhecê-la. A Carolyn, prima da Jessiquinha. Obrigado. Irinete, irmã da Isabel, fiel. Deus abençoe. O pastor Mauro. Onde ninguém citou, né? Deus abençoe, viu, Mauro? De Barão Geraldo, juntamente com sua esposa, Maria Eugênia, diaconisa Maria Eugênia, dos filhos Aleph e Amanda. Deus abençoe, viu? Muito obrigado por estar aqui conosco. E o Eduardo Teixeira e seu filho Diogo. Deus abençoe, viu? Obrigado a todos que estão conosco. Deus abençoe muito a vida de vocês. E vamos continuar louvando a nosso Deus agora. E quero convidar o diácono Ailton para louvar ao nosso Deus. Paz, os irmãos. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei, ó filho de Davi. Vou começar de novo aqui. Adiantou ali. O vento balançou meu barco em alto mar. Medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei, o filho de Davi. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou o mar obedecer. Mas por firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré.
se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, o filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, por firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, por firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, por firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Ele me socorrerá. Peço desculpa aos irmãos, adiantou um pouquinho para ver que não consegui entrar. Obrigado, viu? Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé, em nome de Jesus. E vamos adorar o nosso Deus agora com as nossas ofertas e dízimos. Convido os diáconos em função para que venham à frente. Fazermos a retirada da mesma. Vamos orar, irmãos. Pai, te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade de podermos estar aqui na sua casa nesse teu santo dia, Senhor. E neste momento lhe pedimos a tua bênção sobre esta oferta, sobre os ofertantes, Senhor, sobre os dizimistas da semana, Senhor, sobre cada um, sobre cada lar, sobre o trabalho, sobre o emprego de cada um, Senhor. Que esse dinheiro, Senhor, sirva para a tua obra, Senhor, que sirva para abençoar cada ministério, meu Deus, cada departamento da tua igreja, Senhor. Sê com teus filhos, sê com a tua igreja e derrama a sua bênção na vida, no lar e no trabalho, na empresa de cada um, Senhor. É que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.
parabenizar os aniversariantes da semana, a Sueli Correia, Maria Vitória, a Geni, minha avó, em modo especial para mim, e o Felipe Burglia. Só se encontrar eles por aí, dá um abraço. Felicite aí a vida de cada um. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quero convidar o Gevins para mais 2 louvores, antecedendo a mensagem pelo pastor Mauro, que tem como título Trilhando Rumo à Salvação. Por tua graça, mesmo sem merecer.
Eu
Amém, igreja. Glória a Deus. Neste momento eu quero te convidar da gente fechar os nossos olhos e fazermos uma oração pedindo que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar aos nossos corações nesta manhã. Que não seja o homem que caia por terra toda a sabedoria humana, mas que o Espírito Santo de Deus esteja presente nesse lugar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus que nós nos achegamos a Ti em oração, agradecidos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, é maravilhoso nós podermos com vida, Senhor, Te louvar, bendizer o Teu nome e podemos entoar louvores maravilhosos a Ti, Senhor. Ó Deus, que neste momento que nós vamos ouvir a Tua palavra, que a Tua palavra seja ministrada, Senhor, com sabedoria que vem dos altos céus. Caia por terra, Senhor, toda a humanidade, Senhor, toda a nossa fraqueza, e que o Senhor possa, neste momento, se fazer presente na ministração da Tua palavra, Senhor. Ó Deus maravilhoso, continua com a Tua igreja, continua com o Teu povo, Senhor. Continua com a gente, porque nós somos carentes de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, todos os dias da nossa vida. E por isso, Senhor, nós te pedimos neste momento, fica conosco, fala aos nossos corações, Senhor. Que a Tua palavra ache guarita, Senhor, nos nossos corações. E que sejamos edificados para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Pode sentar. Nós queremos agradecer primeiramente a Deus por podermos estar aqui juntamente com os irmãos, ao convite que nos foi feito. Nós agradecemos a Deus e louvamos ao Senhor por poder rever muitos irmãos, né? Amados, pastores amados também, né? Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e que nesta manhã a gente possa partilhar e compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. A gente poder falar daquilo que Deus tem de mais precioso para a gente, que é a nossa salvação. Eu não sei se você sabe, mas a salvação é o melhor e o maior presente que um ser humano pode ter. É um presente, é uma dádiva que Deus nos deu. E o tema da mensagem, como foi dito pelo diácono Tiago, é trilhando rumo à salvação. Trilhando, caminhando. Uma jornada que nós estamos andando, né, irmãos? Eu e você estamos nesta jornada. Eu quero começar dizendo para você que uma das coisas mais difíceis de dizer para um adolescente, e eu tenho 2, viu? Que está criando asa, que está deixando ninho, é de que essa criatura, ela depende de Deus. Ela é dependente e precisa do Senhor, né? Quando a gente começa a crescer, eu e você também já passamos por esta fase, ou alguns ainda vão passar, ou estão passando por esta fase de adolescência, realmente é uma fase difícil. É uma fase onde a criança começa a já ter vontade própria, já começa a pensar naquilo que ele deseja para a vida dele, as suas escolhas. E eu coloco para você, meu querido irmão, nesta manhã, como é que a gente, uma pessoa, pode satisfazer o seu desejo de independência e de autossuficiência. E ainda submeter-se à direção de Deus? A gente quer ser suficiente. Não, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sei tudo. Aí é mais fácil a gente não depender mais de Deus. E como é que a gente pode conciliar isto, né? Isso é um grande dilema. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque o ser humano, ele é vítima, e podemos assim dizer, irrecuperável dessa nossa vida corrida, do impulso da gente fazer as coisas pela gente mesmo. Temos essa tendência. E eu quero dizer para você, meu querido irmão e irmã, eu não sei se você já ouviu essa expressão, deve ter ouvido com certeza. Self-service. Quem já ouviu falar disso? A maioria, todo mundo, né, irmãos? Hoje em dia, a gente está vivendo uma realidade de self-service. É uma realidade que nós vivemos hoje. Quando você vai no restaurante, você vai
e você escolhe a comida que você quer comer. Certo? Ah, eu quero comer hoje arroz integral. Tem lá? Eu vou pegar o arroz integral. Eu quero um frango. Ah, tem aqui. Eu vou pegar e eu vou colocar no meu prato. Ou seja, você tem liberdade de escolha. Você escolhe o que você quer. Irmãos, nós citamos aqui um exemplo de um restaurante self-service, mas infelizmente é o que nós estamos vivendo hoje. A nossa vida hoje, né, corrida, a nossa vida tribulada que nós vivemos hoje, podemos assim dizer que nós estamos vivendo esse tipo de vida. Eu escolho o que eu quero. A gente vê, irmãos, que tudo que o ser humano faz, a maioria das coisas é ele querer ser independente. É ele querer fazer as coisas por ele mesmo. Veja só, eu já fui vendedor. E eu fui naquela feira de utilidades domésticas em São Paulo. Eu não sei quem conhece essa feira. É o D, né? Feira de Utilidades Domésticas de São Paulo. Irmãos, lá a gente via todas as novidades que existiam no mercado. E a gente olhava, puxa vida, que legal. Tudo para você fazer ali, irmãos. Todos os setores que participam, né, ali dessa feira, eles querem priorizar aquele negócio que, olha, faça você mesmo rapidinho. Pega aqui, faz, bate rapidinho, né? Utilidades domésticas práticas, fáceis, maravilhosas. Sempre olhando para que você faça você mesmo. Seja simples, seja fácil. Eu não sei se os irmãos sabem que existe um estudo sobre isso, né? Um comércio, ele estuda a minha vida, a sua vida, a vida do ser humano, para que eles possam fazer as coisas, explorar as tendências e que a gente possa solucionar os nossos problemas sozinhos. É a realidade que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Agora nós nos confrontamos com esse estilo self-service, da qual a gente fortalece o individualismo, porque eu quero fazer só eu não preciso de mais ninguém. Fortalece, então, irmãos, a satisfação e a predisposição natural da nossa independência. Eu queria ser independente. E isso, irmãos, pode prejudicar o desenvolvimento da nossa vida. Ou seja, algumas pessoas, irmãos, trocam as tradições da gente estar naquele olho a olho, da gente estar conversando nós aqui no relacionamento, na família, na dependência da sociedade, pessoas que se isolam, ficam indiferentes. É uma realidade, irmãos, que nós estamos vivendo nos nossos dias atuais. Infelizmente, irmãos, pessoas que estão vivendo esse estilo de vida self-service que é tão prejudicial para nós. Pessoas que se isolam da família, da igreja. Ah, não, vou adorar a Deus só em casa, tá bom. Irmãos, e resta com certeza, quando a gente começa a satisfazer o nosso eu, né? Fazer só as nossas vontades, a gente percebe que resta, com certeza, uma sensação de vazio no nosso coração. Porque só eu, não tem mais ninguém. Eu escolho, eu faço, eu aconteço. Né? As escolhas que nós fazemos. E nós precisamos buscar, irmãos, quando a gente sente essa sensação de vazio na alma, precisamos buscar algo que preencha plenamente o vazio da nossa alma. E eu quero perguntar para você, e o que pode preencher o vazio da nossa alma? O que pode preencher aquilo que está faltando na gente? O que pode? Eu posso responder com total certeza que somente Deus pode preencher o vazio da nossa alma.
Somente Deus pode preencher o vazio plenamente, aquele vazio da nossa alma, aquilo que a gente precisa, a carência que nós temos. Somente o Senhor, Ele pode preencher plenamente o vazio que nós temos. Deus pode, queridos irmãos, preencher aquilo que falta na gente. Fazendo uma analogia, queridos irmãos, a uma ovelha. A gente vê numa ovelha que ela sabe quando ela está perdida, mas ela não sabe o caminho de volta. Eu tive uma experiência, irmãos, vou contar para vocês. Nós fomos num lugar e tinha como se fosse uma fazendinha. E tinha vários bichos e tinha uma ovelhinha. E essa ovelhinha, a gente analisando, ela tinha um filhotinho, né? E de repente ela saiu assim, e ela começou a andar e o filhotinho começou a berrar. E ela passava do lado do filhote e não achava o filhote. Eu falei, mas que ovelha mais tapada que é essa, que passa do lado do filhote e não vê. Precisou o tratador, podemos chamar hoje, né, o pastor, mas hoje é o tratador. Ele pegou ela, veio, e aí ela encontrou o filhotinho. Precisou alguém guiar ela, e ela passou tão pertinho, eu falei, meu Senhor, será que às vezes não é com a gente isso também? Será que muitas vezes a gente não precisa ser trazido de volta? Será que a gente não precisa que o nosso pastor nos guie novamente? Olha só, eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Lucas 15, versículo 1 até o versículo 7. A gente vai fazer a leitura da palavra de Deus, para que a gente entenda a profundidade, quando Jesus ele fala da parábola da ovelha perdida. Lucas 15, do versículo 1 até o versículo 7. Você achou? Amém? A palavra de Deus nos fala assim, irmãos. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Parábola de Jesus, irmãos, falando da ovelha. É maravilhoso a gente ter e saber isso, de que o Senhor, Ele ama todos nós que aqui estamos. Todos nós somos amados do Senhor. E se porventura a gente escapa, né? Dá uma fugida. Olha, Deus vai atrás de você, como foi atrás de mim e de todos nós que aqui estamos. Ele deixa assim as 99 para buscar aquela ovelha perdida. Irmãos, isso é maravilhoso. E quando nós falamos a respeito de trilharmos para a salvação, lá em 2 Pedro 3,9 nos fala, o Senhor não quer que ninguém pereça. Deus está interessado na salvação de toda pessoa criada por Ele. Deus está, irmãos, Deus não quer que ninguém se perca. Todos nós, eu, você, todos que estamos aqui. Deus não quer que nenhum de nós nos percamos. Ele quer que todos nós estejamos naquele grande dia com Ele. Todos nós que aqui estamos. Em Tito 2,11 ele fala que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia! A graça de Deus, irmão, se manifestou. Por isso nós temos neste momento alegria. Por isso que nós louvamos a Deus. Por isso que nós adoramos ao Senhor. Porque Ele nos deu, aleluia, Ele se manifestou. A graça do Senhor se manifestou. Quem é a graça do Senhor? Jesus. Aleluia. Maravilhoso isso, irmãos.
A Bíblia declara para nós que nós somos completamente destituídos de justiça. E por natureza nós somos impuros. Romanos 3,10 nos fala, não há justo nenhum sequer. Isaías 64,6 vai falar para nós assim, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Irmãos, Deus, porém, sabe que nós nascemos dessa forma. A nossa tendência é sempre nós estarmos afastados da presença de Deus. A tendência do homem é essa. O pecado faz isso com a gente. E a única coisa pela qual nós somos responsáveis é com a nossa atitude em resposta à proposta de Deus para a gente. Senhor, eu quero que o Senhor esteja na minha vida. O Senhor espera só isso da gente, que a gente dê o primeiro passo. E olha que bonito, lá em João 6,37, uma palavra maravilhosa que nos fala, o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aleluia! Quando nós vamos ao Senhor, irmãos, de maneira nenhuma, Ele vai te falar, não quero você, pode ir para lá. Não, pelo contrário, Ele nos chama, aleluia. E quando nós o aceitamos, Ele nos abraça, Ele deixa as 99 e vai atrás de você. Voe atrás de mim. É maravilhoso isso, irmãos. É fantástico quando a gente analisa isso, a proposta de salvação. Eu quero dizer para todos nós que estamos aqui, a proposta de salvação para a humanidade é Jesus Cristo, aleluia. É a melhor e a maior proposta que um ser humano pode receber, é ter Jesus na sua vida. Receber Jesus Cristo na sua vida. O Filho de Deus, aleluia, que morreu, que ressuscitou e que hoje está à destra de Deus e intercede por nós. Eu me sinto feliz por fazer parte, aleluia, deste povo, aleluia. Nós somos povo de Deus, irmãos. Eu me sinto feliz porque a salvação ela é unicamente pela fé em Cristo Jesus, aleluia. Ele é total para a gente, Ele é o nosso Salvador, irmãos. Não há outro. Não há outro Salvador. Jesus Cristo é o nosso único Salvador. Único Salvador. Nós somos salvos pela fé em Jesus. E as nossas boas obras são resultado daquilo que nós fazemos para o Senhor, né? E não a causa da nós não somos salvos porque a gente é bonzinho, porque a gente faz coisa boa, não. A gente é salvo por Jesus e as obras, elas são consequência daquilo que nós aceitamos e vivemos como cristãos. Irmãos, renunciar a nós mesmos e a gente familiarizar-se com Deus vai constituir toda a nossa base, toda a nossa vida cristã. A renúncia é a nossa base. Infelizmente, tem muitos cristãos professos que ainda não estão usufruindo desse verdadeiro e genuíno cristianismo. Sabe por quê? Muitos irmãos, muitas vezes, estão resistindo a essa renúncia e podem alegar, não, olha, obrigado. Eu estou preferindo uma igreja que se amolde ao que eu gosto. Tem que ser do jeito que eu quero. Eu quero uma igreja onde eu possa dirigir a minha própria vida. Onde eu faço o que eu quero. Por isso, meus irmãos, renunciar a nós mesmos nos obriga a esvaziar o próprio eu.
É a gente se reiniciar mesmo, irmãos. É você falar, Senhor, Tu tens toda a razão. Senhor, o Senhor tem toda a razão. Sozinho eu não consigo. Senhor, eu não vou conseguir sozinho. Eu dependo de Ti, Senhor. Irmãos, nós temos que fazer isso, depender do Senhor. Somente de Ti, Senhor. Gostaria de entregar ao Senhor a minha vida por completo. É algo, irmãos, que nós precisamos fazer. É algo que nós precisamos fazer. Entregar a nossa vida ao Senhor. Podemos até dizer assim, precisamos nascer de novo? Irmãos, devemos nascer de novo. O que Jesus disse para Nicodemos, irmãos? Importa-vos nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Séria palavra, né, irmãos? É preciso que a gente esteja sempre nesse pensamento. Senhor, me renova. Senhor, eu preciso nascer de novo. Eu preciso estar na Tua presença cada dia mais. Eu preciso buscar a Tua face cada dia mais. Eu preciso estar, Senhor, realmente trilhando, caminhando rumo à salvação. Eu preciso, Senhor, disso na minha vida. Quando a gente fala de novo nascimento, a nossa conversão, né? Essa etapa ela nos faz conhecer a Deus. Você começa a conhecer. Senhor, eu te aceito. Eu quero viver uma vida nova. Eu quero ter novidade de vida contigo. E esse passo é muito importante. Possibilidade que outrora, se nós formos rebeldes, se a gente não quiser, a gente não usufrui disso. Mas quando a gente se humilha diante de Deus, somente após o novo nascimento, é que alguém pode realmente iniciar a sua comunhão com Deus. A gente estar em comunhão com o Senhor. Irmãos, é tão gostoso e quando a gente tem essa certeza, quando você está em comunhão com Deus, você tem a certeza da tua salvação. Não precisa levantar a mão, mas se porventura um pregador ou a pergunta for dita, quem tem certeza da sua salvação nesta manhã, levante a mão. Não precisa levantar. Mas eu tenho que estar convicto da minha salvação. Se eu estou andando com Deus, se a minha vida está convertida, se eu já estou nos caminhos do Senhor, eu preciso mais de Deus, eu preciso depender mais de Deus. Querido, nós louvamos ao Senhor, porque nós estamos trilhando rumo à salvação, aleluia. Eu e você juntos estamos trilhando rumo à salvação. Nós já falamos no início que o maior e o melhor presente que um ser humano pode receber é a salvação em Cristo Jesus. Você tem isso, aleluia. Nós temos isso nesta manhã. Do decorrer da nossa vida, no caminhar da nossa vida. E é tão gostoso, irmãos, que a gente começa a contemplar Jesus, a gente começa a entender muita coisa, a gente recebe poder do alto, o Espírito Santo de Deus nos ajuda. E a gente vai caminhando. Coisas que precisam ser arrumadas na nossa vida, o Senhor nos ajuda. E a nossa caminhada vai indo, a gente vai indo, nós recebemos do Senhor, Ele modifica a nossa vida. E eu te garanto, o Senhor muda a nossa vida para melhor. O que eu sou hoje, eu sou muito melhor do que eu era ontem. E a nossa vida precisa prosseguir assim, irmãos. A gente precisa prosseguir com a nossa vida cada dia melhor. Você tem que fazer a sua jornada cada dia melhor. É claro, vai ter pedras no caminho? Vai ter dificuldades? Vai ter problemas? Vai. Mas nós estamos indo, irmãos, juntos, aleluia, rumo à salvação, trilhando a salvação, indo para o alvo que é Jesus Cristo, que Ele nos dará a salvação.
maravilhoso a gente ter isso no nosso coração, irmãos. A gente viver isso na nossa vida. Para encerrar, gostaria que você refletisse na sua vida, aquilo que você tem vivido, né, da sua vida de verdade. Como está a tua dependência de Deus? Será que porventura estamos vivendo uma vida de independência, uma vida rebelde adolescente diante de Deus? Será que estamos vivendo uma vida self-service, da qual a gente escolhe o que a gente quer, ou não queremos depender muito? A gente quer o que a gente quer. Como que está a nossa vida hoje? Não precisa responder para mim. Faça uma reflexão na sua vida. Pense. Como é que está a nossa dependência de Deus? Para encerrar, eu quero dizer para você que dependa do Senhor, cada dia da sua vida. Dependa de verdade do Senhor, todos os dias. Caminhe com Ele. Trilhe o seu caminhar com o Senhor. E com certeza, irmãos, da dependência de Deus, vai vir a tua vitória. Aleluia! A nossa vitória vem quando nós dependemos do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus fortaleça mais e mais a tua vida. E que nós possamos, no nosso caminhar, na nossa jornada rumo a Canaã celestial, termos esta alegria no Senhor, né, de nós reconhecermos a salvação, e da qual nós fazemos parte, que nós recebemos essa salvação, e que o Senhor nos mantenha neste caminho, para que naquele grande dia estejamos todos nós aqui, juntos, adorando, né, ao Senhor, né, eternamente, com um corpo diferente, um corpo renovado, transformado, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe e agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Se coloque em pé em nome de Jesus.